Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. Estamos a 3, 4 dias da eleição e agora é a hora, né, a hora da onça beber água. Eu falei ontem aqui de um cenário de primeiro turno para Mato Grosso do Sul. Muita gente não entendeu as minhas colocações. Alguns acharam que eu estava jogando a toalha quando disse que a eleição poderia ser definida de primeiro turno. Mas a realidade é essa, né? A eleição aqui em Mato Grosso do Sul está polarizada entre o Azambuja e o Odilon. Não tem um outro candidato que puxe voto suficiente para ensejar um segundo turno. A expectativa era que o MDB, o Júnior Moco do MDB, crescesse, né, aos 15%, mas não, pelo menos as pesquisas que estão sendo publicadas não mostram isso. Mostra o Júnior Moco estabilizado com tendência de queda e que não consegue chegar aos 10%. O candidato do PMDB, do PT, mesma coisa, do Amador, mesma coisa, também não vai para lugar nenhum. Então há uma polarização entre os dois principais candidatos, que são Azambuja e Odilon de Oliveira. As pesquisas mostram que o Odilon cresce um pouco, mas também cresce o Azambuja. Tudo vai depender do que acontecer até domingo. Naturalmente, sábado serão divulgadas as pesquisas finais, aí vai se ter uma ideia de quem pode vencer no primeiro turno. Tanto pode vencer o Azambuja, que é o favorito nas pesquisas, como pode vencer o juiz Odilon de Oliveira, que não caiu, né, nas pesquisas, tem mantido um ritmo de crescimento considerável. Na pesquisa do Ibope, ele aparece com 33% contra 40 e poucos por cento do Reinaldo Azambuja. De modo que a campanha está pareada, é claro, ligeiro favoritismo do Reinaldo Azambuja. Mas tudo pode acontecer daqui até domingo. Como pode acontecer também o Bolsonaro vencer no primeiro turno, porque ele está crescendo uma média de 4% ao dia, tem ainda 3, 4 dias para ele crescer, com 30 e poucos por cento. Se ele chegar crescendo mais 12%, ele fatura a eleição no primeiro turno. Então são coisas que você tem que admitir do ponto de vista jornalístico, profissional. É claro, politicamente, cada um vai torcer para o seu candidato, inclusive eu torcendo para o meu, você torcendo para o seu, mas a realidade é esta. Pode acontecer de uma reviravolta aqui no estado, com a eleição de primeiro turno, que inclusive o juiz não pode vencer, não está totalmente descartada essa possibilidade, como em nível nacional pode haver também um avanço extraordinário do Bolsonaro e ele vencer no primeiro turno. A eleição de Mato Grosso do Sul depende também do eleitor do Bolsonaro, que é a maioria esmagadora aqui no estado. Aqui o Bolsonaro dobra, né, a preferência ao Haddad. Se esse eleitor do Bolsonaro fechar com o Odilon, por exemplo, ele ganha a eleição. Vai depender do que esse eleitorado vai... Porque até agora não tem eleitor do Bolsonaro, não se definiu em quem vai votar para o governo do estado. Se vota no Azambuja, se vota no Odilon. Então, a eleição de Mato Grosso do Sul passa, portanto, a depender da definição do eleitorado do Bolsonaro. Vai votar em bloco? Vota em apenas um candidato ao governo do estado?
aquele que mais se assemelha do ponto de vista político e tal com o Bolsonaro, ou não vai ter isso, vai votar, vai pulverizar, vai votar um pouco no Azambuja, vota outro pouco no Odilon, outro pouco no outro candidato, tal, no Amoedo. Então não precisa, aliás, no Amoedo não é candidato a governador, no Júnior Mock. Então, não sei como é que vai ser o comportamento do eleitorado do Bolsonaro, porque esse vai ser decisivo, até porque, segundo a pesquisa, né, onde é que está, meu Deus do céu, a pesquisa aqui do IPEMES, até uma pesquisa do IPEMES aqui, onde ele me parece aqui no estado de Mato Grosso do Sul, com 42, Sérgio Cruz. Você não está ficando louco? 42. Deixa eu achar aqui, eu sou bom para achar isso aqui. Bolsonaro tem mais que o dobro de Haddad em Mato Grosso do Sul. Bolsonaro aparece com 43,47%, pesquisa feita aqui no estado pelo IPEMES. E o Haddad, que é o segundo, com 20,76%, que é mais do dobro. Quer dizer, esse eleitorado, se esse eleitorado vai votar no Bolsonaro, resolveu votar em um candidato ao governo do estado, é claro, elege esse governo tranquilamente. Se pulverizar, aí equilibra e pode não exercer tanto impacto em uma determinada candidatura. Mas numa entrevista concedida hoje de manhã ao programa Tribuna Livre, que a gente vai mostrar a entrevista completa depois no segundo tempo, na hora das entrevistas, tem uma referência ao Aquário do Pantanal que eu não poderia deixar de mostrar para os telenautas aqui da viamorena.com, porque eu achei de uma dissimulação a toda prova. Foi a entrevista do Marcelo Migliori. A referência que ele faz ao Aquário do Pantanal. Foi exatamente este secretário que no início do governo do Reinaldo Azambuja, na mesma emissora, na FM Capital, no mesmo programa Tribuna Livre, declarou que a obra do Pantanal, do Aquário do Pantanal, seria terminada, seria uma das primeiras obras a serem concluídas no governo do Reinaldo Azambuja. Explicou que com apenas 3.800.000 reais ele completaria a obra, quer dizer, uma obra que estava nos seus finais. E que não era uma conclusão que ele tinha chegado, e sim uma comissão foi criada para examinar todas as obras inconclusas do governo do Putinelli. Toda obra que faltava terminar, tal, fizeram a relação, foram criadas as prioridades, que seriam concluídas primeiro as obras já, né, em fase final de acabamento, depois as outras que haviam começado e tal, e as outras que haviam sido licitadas. Então criaram uma determinada ordem, colocando o Aquário do Pantanal como obra a ser concluída. No programa de hoje, na entrevista, ele disse que não tem nada disso, que é demagogia dos adversários e tal. Vamos ver o que ele disse hoje, Oia. Marcelo, e um ponto que você já respondeu várias vezes, mas eu tenho certeza que é preocupação do nosso ouvinte, a questão do Aquário do Pantanal. Acabou virando um tema ontem no debate na televisão, ao longo da campanha, e a tua opinião, explica para o nosso, o que você pensa a respeito daquela obra, uma obra num ponto muito bonito da cidade, eu passo ali quase todo dia, e me dá uma dupla sensação, né, porque você fica, né, angustiado. O que vai ser feito do Aquário do Pantanal, Marcelo? Virou um tema, Benhur, porque infelizmente os nossos adversários usaram de uma mistura de demagogia com falsidade. As pessoas têm que ser verdadeiras. E eu aceito a crítica, agora a crítica é verdadeira. Todo mundo sabe, hoje o estado do Mato Grosso do Sul tem absoluta consciência
que o secretário Marcelo Miglioli e o governador Reinaldo Zambujo fez tudo que era possível para terminar aquela obra do aquário. Nós chegamos ao ponto de fazermos um termo de acordo assinado pelo governo do estado, com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas do Estado. Agora, infelizmente, a Justiça não homologou. E nós sempre colocamos a população do Mato Grosso do Sul. Nós vamos terminar a obra do aquário dentro da legalidade. Qual é o grande problema do aquário? Existe uma questão judicial lá, essa questão judicial não se desenrolou e nós temos uma situação que nós não podemos responder por eventuais erros do passado. Eu não estou dizendo que teve ou que não teve, isso aí quem vai ter que dizer é a Justiça. Agora, eu fico impressionado porque as pessoas vêm com aquele discurso eleitoreiro, mas as pessoas não pedem para que o judiciário encerre essa pendenga. O dia que se encerrar essa questão, que se colocar os pontos, os pingos nos is, pode ter certeza, o Reinaldo vai terminar essa obra do aquário. O interesse é nosso no sentido de dar uma resposta à sociedade. Nós sempre fomos contra a obra do aquário e todo mundo sabe disso. 2014 foi um dos temas da eleição. Agora, nós sempre trabalhamos para terminar. Inclusive, ontem teve um adversário que quis saber do dinheiro. Eu posso responder porque esse dinheiro esteve na minha mão. O que foi investido no ano de 2015, que se vocês se recordarem, a obra não paralisou. O Reinaldo não parou a obra do aquário. A obra do aquário foi parada em consequência de operações policiais e judiciais, tá certo? E o saldo está lá depositado, rendendo e esperando a retomada do aquário. Então, no do governo do Reinaldo, ninguém sumiu com dinheiro. Pois é. Faltava apenas 3 milhões e 800 mil reais para terminar o aquário do Pantanal. Gastou dos 35 milhões, ficaram 22 milhões, que ele acaba de dizer, 22 milhões e pouco. E não concluiu, quer dizer, faltava 3 milhões e pouco, gastou-se 35 para 22, gastou-se o triplo, né, praticamente o triplo do que da previsão que ia gastar na obra, não concluiu a obra, trabalhou um ano na obra, faltava apenas 3 milhões e 850 mil reais, 3.800 mil reais para terminar a obra. Gastou-se muito mais que isso, trabalhou um ano na obra que estava para ser terminada, aí depois de trabalhar um ano na obra, que acabou de dizer aí, trabalhar um ano na obra, aí surgiu um problema jurídico, a obra teve que ser paralisada. De uma obra que faltava apenas um investimento de 3 milhões de reais, 3 milhões e pouco, a obra era para ser terminada em 2, 3 meses, no máximo. Ficou um ano trabalhando, gastou o triplo, né? gastou muito mais, que era, faz a conta aí, Ian, faz a conta, era 30. O André deixou 35 milhões. Gastou. Sobrou 26. Quanto gastou? 910. Não, faz a conta direita, rapaz. Essa conta sua máquina está errada. 35 menos 26. 9 milhões. Gastou o triplo, praticamente o triplo, era para gastar 3 milhões e pouco, era o que foi avaliado. Tinha 35 e gastou 26. Não, tinha 25 e sobrou 26. Tinha 35 e sobrou 26. 9 milhões de reais. Então, praticamente o triplo foi gasto e não terminou a obra. Como? Trabalhou um ano na obra. O governador André Pucinelli deixou 35 milhões vinculados para a obra. Gastou 9 milhões de reais o governo do Azambuja, 9 milhões. Trabalhou um ano na obra, gastou 9 milhões, não terminou a obra. E aí vem culpar o pessoal que a oposição está fazendo demagogia. Que está aproveitando a fase eleitoreira, não. Sempre se discutiu o aquário do Pantanal. Aliás, nessa campanha eleitoral, está se discutindo muito menos, está se cobrando muito menos do que se cobrou na campanha passada. Mas aí, muita gente fala, mas o secretário não falou isso. Ele não... Claro que falou, quer ouvir o que ele falou? Tá aí o que ele falou. Isso aí ele falou em janeiro de 2015. Vamos ver?
Eu fiz uma pauta com o governador, nós ainda vamos fechar esse assunto, Sérgio, mas eu entendo que a prioridade tem que ser as obras que já estão em fase de acabamento. Então nós vamos priorizar de uma forma técnica, obras que já estão avançadas na sua execução, né, que falta pouco, as obras que mal começaram no exercício passado, porque nós temos obras que foi dado ordem de serviço e foi feita uma medição. Então essas obras nós vamos dar uma segurada nelas, mas a prioridade é a continuidade das obras para que a gente possa ir eliminando e entregando elas. Quer dizer, entre essas obras, pelo menos duas estão já em fase avançada aqui em Campo Grande, a Universidade Estadual, né, e o Aquário do Pantanal. Como é que você trata dessas obras? O Aquário do Pantanal parece que vai continuar. Como é que ficou? Essas duas obras são obras que estão realmente em fase final, e são obras que nós vamos continuar elas dentro do ritmo que elas vêm sendo executadas. O Aquário do Pantanal, nós já fizemos 2 reuniões da comissão que foi montada, e nós definimos dentro de um consenso, dentro de um critério técnico, a continuidade da obra, uma vez que a obra está em fase de acabamento, ou seja, os serviços a ser executados não comprometem em nada a parte técnica. Então nós definimos pela comissão que a obra vai ser continuada, nós vamos terminar a obra, nós temos um déficit financeiro do Aquário de 3.800.000, esse é o número exato que falta para terminar os contratos que envolvem a obra do Aquário, uma vez que a obra do Aquário são um conjunto de contratos. São 6 contratos que formam o escopo daquela obra. Então nós vamos dar continuidade ao Aquário, e foi definido pela comissão, em cima de algumas justificativas técnicas que nós colocamos, que nós vamos contratar uma auditoria para fazer uma auditoria técnica, ou seja, se a obra está executada dentro dos critérios técnicos, que nós temos que ter responsabilidade com aquela obra, é uma obra diferenciada, uma obra que vai ter uma circulação de pessoas muito grande, e uma auditoria funcional, ou seja, se a obra está concebida dentro de um escopo que a hora que nós inaugurarmos, nós tenhamos a certeza que o Aquário vai funcionar. O governador anterior, o Coutinelli, deixou, segundo foi divulgado, 34 milhões, né, para a conclusão da obra do Aquário do Pantanal. Já me tem informação, estou falando de uma diferença de 3 a 4 milhões de reais sobre os 34 milhões anunciados. Esse dinheiro é suficiente para terminar a obra, secretário? É suficiente. Dentro dos levantamentos que foram feitos, nossos técnicos trabalharam muito em cima desse assunto. Foi uma solicitação que nós fizemos para que não houvesse equívoco no financeiro, dentro do escopo do contrato, dentro daquilo que está para ser executado, os 3,8 milhões é suficiente, uma vez que nós temos 26.604.000, que são o remanescente dos 34. Então, dentro dos levantamentos que nós fizemos, com esses 3.800.000, nós temos um compromisso dos nossos técnicos e das empresas que nós terminamos a obra. Então a obra está praticamente no final, né? Você tem já foi possível determinar um prazo para completar a obra? Sérgio, a gente tem tido muita cautela nessa questão de prazo, porque uma das coisas que desgastou muito a nossa secretaria é exatamente essa questão de prazo, é hoje, é amanhã, é depois. Então eu tenho pedido muita responsabilidade à nossa equipe no sentido de passar prazo. Então essa semana, nosso pessoal estão trabalhando em todos os contratos que tem dentro da secretaria, nós vamos chamar as empresas uma a uma, pactuar um prazo, e nós vamos ser muito rigorosos nesse prazo de entrega. Então eu já pedi para os técnicos, a hora que nós anunciarmos o prazo de entrega, com certeza esse prazo vai ser cumprido. É isso aí, ó. Quer dizer, o governador não completou o Aquário do Pantanal porque não quis, né? Se quisesse, teria completado. Teve tempo suficiente, teve respaldo legal para construir. Não construiu porque não quis. Ele concluiu a Universidade Estadual e simplesmente não concluiu o Aquário do Pantanal. Agora, faltou ao governador a sinceridade de explicar como ia concluir. Eu não vou concluir porque não quero concluir. Agora vem com essa história de que, há um ano depois de trabalhar no Aquário do Pantanal, uma obra que ia gastar 3.800.000, gastou 9 milhões e ficou do mesmo tamanho. Hoje me parece que vai precisar de 50 e poucos milhões para terminar. Isso é um absurdo, esse negócio do Aquário do Pantanal. É preciso fazer uma auditoria do governo anterior, que não foi feita, né? Que não fazer auditoria, não foi feita coisa nenhuma. E preciso fazer a auditoria também deste governo, né? Para ver por que não terminou o Aquário do Pantanal. Eu não sinto falta nenhuma do Aquário do Pantanal, o governador também não sentiu. Agora o governador tem que ter sinceridade
Ao invés de jogar a responsabilidade por cima dos seus adversários, de sua oposição, ele assumiu a responsabilidade porque não ia construir. Não vou construir, pronto, acabou. Eu tenho a impressão até que toda a população ia apoiá-lo se ele fizesse isso, mas ficou nessa mentirada de que não ia concluir, vai concluir, que no fim queria concluir a obra, mas não queria fazer licitação, tal, queria contratar uma firma sem licitação, coisa que a lei não permite e tal, e simplesmente deixou a obra para as calendas gregas. Não se sabe se vai ser construída, se ele vence a eleição, não sei se no outro governo ele vai concluir a obra ou vai continuar nessa enrolação. O que eu não podia deixar de fazer é, tendo esse documento, de mostrar para a população que faltou ao governador Reinaldo Azambuja boa vontade do seu secretário Marcelo Migliori, boa vontade do governo para concluir o Aquário do Pantanal. Uma obra que, parada, dá muito mais prejuízo do que se tivesse sido concluída, porque teria sido concluída com 3 milhões e 800 mil reais, o Puccinelli deixou 35 milhões e hoje com 50 milhões não se conclui a obra. Quer dizer, um enorme prejuízo causado ao estado de Mato Grosso do Sul e que agora o pessoal não quer assumir. Tem que assumir, ué. Não fez porque não quis. Se quisesse, teria feito, teria concluído a obra. Se tivesse pronta, estaria dando menos prejuízo, ou estaria talvez nem dando prejuízo, do que está dando hoje a obra parada. Porque está lá enferrujando, sendo depredada, e o próprio tempo, né, vai se encarregando de deteriorar a obra. E uma obra que é do Estado, uma obra caríssima que não pode ficar parada, não deve ficar parada, ou pelo menos deve, se parada, o governo deve dar uma explicação sincera, uma explicação honesta à população de Mato Grosso do Sul. Mas a entrevista completa, concedida hoje pelo secretário Migliori, ex-secretário Migliori, hoje candidato ao Senado, você vai ouvir, ver e ouvir, daqui a pouco, depois do tempo em Brasília e Mato Grosso do Sul. Para quem sempre quis ser mãe, ter um filho representa um dos maiores presentes que poderíamos ganhar. Doar leite materno é um ato voluntário. Muitas crianças prematuras, de baixo peso, internadas e que não podem ser alimentadas diretamente no seio da mãe, esperam por isso para se desenvolverem de forma saudável. Sua doação pode ajudar a mudar a vida desses bebês. Se você pode, faça a sua doação. Procure um banco de leite humano. Qualquer quantidade é importante. O nome da criança? Isaías. Esta aqui, meu filho. Quando você deixa de votar, são os outros que acabam escolhendo por você. Nessas eleições, encontre o candidato que melhor representa suas ideias, porque votar é decidir você mesmo o que é melhor para o futuro. Justiça Eleitoral. Muito bem, voltando com o programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com, e a gente vai à entrevista do dia. Você já ouviu parte da entrevista, que falou do Aquário do Pantanal, e tem que ouvir essas entrevistas, né, e conferir
todas as respostas, porque o pessoal na época de campanha eleitoral, o pessoal amplia muito, né, os benefícios que foram feitos e tal. Muda um pouco a resposta, né, para adaptar a entrevista à conveniência eleitoral, e a gente não pode, nós somos profissionais de imprensa, não podemos admitir, né, que seja dito uma coisa, depois seja uma coisa diferente. Quer dizer, o governo não quis fazer, não fez porque não quis, né? Sérgio, boa tarde. A obra do Hospital Regional de Dourados é uma falácia, é uma mentira deslavada do governador. Ontem falou com arrogância que está construindo tudo, blá blá blá. Só mandou roçar, carpir, pintar meio fio, só isso. José Mauro, esse Hospital Regional de Dourados, em verdade, essa obra que está sendo feita agora, né, esse capinar e pintar meio fio, foi feito já há 4 anos atrás, no finalzinho do governo do Putinelli. O Putinelli lançou até a ordem de serviço para começar o Hospital Regional de Dourados. E ficou na ordem do André Putinelli, o Reinaldo ignorou, e agora no final ele faz exatamente aquilo que o Putinelli fez quando estava deixando o governo. Esperar que, se ele se eleger governador, não esqueça, né, de dar continuidade na obra. A região precisa de hospital. A regionalização precisa começar de algum lugar, né? A regionalização da saúde, já que neste governo não houve nenhum tipo de regionalização, apesar do governador insistir que regionalizou a saúde e tal. A saúde continua, infelizmente, concentrada em Campo Grande, porque não tem hospital em Corumbá, alguns hospitais que estão instalados funcionam de uma forma totalmente precaríssima. Corumbá, por exemplo, a reclamação de que o hospital não funciona, não tem, em Corumbá, por exemplo, não tem UTI neonatal, meu. Qualquer problema que dá na gravidez, problema de neonatal, tem que ir para Dourados ou para trazer para Campo Grande. Não tem, quer dizer, então não há regionalização. É preciso que essa promessa de regionalização, no próximo mandato, seja o Azambuja, seja o Odilon, seja quem for, tem que dar, né, implantar essa regionalização. E esse Hospital de Dourados é o retrato fiel da insensatez, né, da dissimulação e do desrespeito à população, desrespeito dos políticos que fazem promessa e não cumprem. Vamos entrar em entrevista do dia. Participa da entrevista Marcos Faria, Carmen Sestari e Benhur Ferreira. Entrevistado é o candidato ao Senado do PSDB, Marcelo Miglioli. Para você que está ligando o rádio agora, nosso muito obrigado, e dando sequência aí à rodada de entrevistas, programa Tribuna Livre aos candidatos ao Senado, nós estamos recebendo o candidato do PSDB, Marcelo Miglioli, a quem agradeço a presença e pergunto: por que o senhor quer ser senador da República? Bom dia. Bom dia, quem agradece sou eu, Marquinhos, cumprimentar você, a Carmen, o Benhur. Bom dia. Parabenizar o grupo de Capital de Comunicação, na pessoa do Cacá, por essa demonstração democrática de como vocês conduzem o processo político. Eu quero ser senador, Marquinhos, porque eu tenho uma vida pública curta. Minha vida pública foi apenas 3 anos e 3 meses como secretário de obras do Reinaldo. E nós conseguimos fazer muita coisa. Nós conseguimos enxergar que quando você trabalha realmente com dedicação, com honestidade, com seriedade, é possível fazer. E eu quero ir para o Senado para continuar fazendo o que eu fiz nesse período, trabalhando pelo meu estado, buscando desenvolvimento, buscando a melhoria da qualidade de vida da nossa população, gerando emprego, gerando renda e vendo um futuro melhor, principalmente para os nossos jovens. A gente que tem filhos na adolescência, a gente tem essa preocupação. É importante você pensar no país e procurar dar a sua cota de esforço para melhorar a situação do nosso país e, consequentemente, do nosso Mato Grosso do Sul. E esse trabalho, como secretário de Obras do Estado, o credencia a representar a população sul-mato-grossense em Brasília, esse contato que o senhor teve com os prefeitos, as prefeituras, com as cidades do nosso Mato Grosso do Sul, conhecendo cada problema, isso credencia? Eu acredito que ele consolida
a minha trajetória de vida para chegar ao Senado Federal. Eu sempre militei na vida empresarial, tenho uma experiência grande como empresário, de ter administrado vários setores empresariais. Sou formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, sou formado em Direito pela Universidade Católica Dom Bosco, aqui um professor meu, que é o Benhur, e com essa oportunidade que eu tive de estar sentado numa cadeira importante do Estado, ter conhecido o Estado do Mato Grosso do Sul, e eu posso dizer que eu conheço hoje o Mato Grosso do Sul como poucas pessoas conhecem, tanto os seus problemas como a solução dos problemas. E esse relacionamento que nós fizemos com a classe política, tanto é que hoje eu tenho um número muito grande de prefeitos apoiando a nossa candidatura, porque nós realmente conseguimos criar um relacionamento. Eu penso que todos esses fatores somados nos dão as condições para que a gente tenha a capacidade de fazer um bom trabalho no Senado Federal. Marcelo, um ponto que aflige a população é o desemprego. E você comandou uma secretaria que gera muitos empregos, né? A gente fala de ponte, de estrada, e na verdade está falando de gente. Habitação, estou falando de gente que está lá, né? Eu quero contar um pouco da tua experiência, se você tem números dos empregos gerados aqui, e mais, no plano nacional. Você é empresário, fez direito, acabou de falar aqui agora, aliás, um aluno destacado, é bom reconhecer, mas eu quero dizer o seguinte, como senador da República, que medidas que você acha que seriam importantes para a gente retomar, já que aflige milhares de lares, a questão do desemprego? Como é que você imagina, a tua experiência aqui local pode ajudar no plano nacional, Marcelo? Eu não tenho dúvida, eu tenho absoluta certeza, Benhur, que o Brasil só tem uma saída, é voltar a crescer gerando emprego e renda. É o único caminho que nós temos para o país. De que forma nós podemos fazer isso? O poder público, ele tem dois papéis que ele tem que fazer. Nós temos que ter um enxugamento da máquina, uma reforma, as reformas estruturantes de país, é importante, e a área que o poder público tem capacidade de geração de emprego é a área da habitação e da infraestrutura no geral. Mas na hora que você compara, por exemplo, uma obra rodoviária com uma obra de habitação, a habitação ela gera muito mais emprego, ela gera muito mais oportunidade. E nós temos que fazer com que a iniciativa privada volte a investir no país. O problema do Brasil, aí eu não estou falando de Mato Grosso do Sul, mas o problema do Brasil é que a iniciativa privada perdeu a credibilidade no país. O país não está sendo um país que tenha crédito para que o privado venha e invista no país. E nós temos que focar como ação grandes projetos de infraestrutura. O maior gargalo para o crescimento do país são as questões estruturais e logística, principalmente. Vamos pegar aqui o Mato Grosso do Sul. Nós temos que tirar do papel esses grandes projetos de infraestrutura, que não são projetos de Estado, é projeto de nação. Essas rotas bioceânicas que nós estamos discutindo, tanto a rodoviária como a ferroviária, essa ferrovia Dourados-Paranaguá, que são projetos que vão colocar o Mato Grosso do Sul num outro patamar e vão chamar a iniciativa privada. Porque a iniciativa privada, Benhur, ela investe aonde ela tem segurança jurídica e aonde ela tem resultado. Ela precisa ter ganho, precisa ter lucro. E essa, na minha opinião, é a única alternativa que nós temos para tirar o país da beira do abismo. E aí nós vamos entrar numa área que realmente eu posso dizer que eu tenho conhecimento, que é a área da infraestrutura, a área do desenvolvimento, a área da geração de emprego. No eventual mandato, candidato, a questão do agronegócio, né? O Mato Grosso do Sul desponta como um grande produtor de grãos e de carne, e a gente tem aqui a questão da fronteira também. Nós temos várias questões que acabam sim impactando na questão da economia e principalmente na questão do agronegócio. Como é que será um eventual mandato seu nesse assunto? O agronegócio é um exemplo típico do que eu estou falando, Carmen. Nós precisamos fazer a logística para que o produtor, o mercado possa tirar os produtos com um valor agregado maior e possa receber os insumos com um valor mais barato. Um grande exemplo disso, nós temos hoje um exemplo prático. Nós temos, depois que nós ativamos o porto de Porto Murtinho, que ficou parado por 16 anos, hoje já tem 2 grupos empresariais privados comprando área em Porto Murtinho, querendo fazer porto. O porto, que é do estado, que está concessionado, já tem um compromisso de quintuplicar sua capacidade para os próximos 2 anos. E hoje, esse ano, a soja que foi escoada por Porto Murtinho foi R$ 1,50 a R$ 2,00 mais caro do que a soja produzida em Maracaju, que são as terras mais caras do país. Isso por conta do quê? De uma logística favorável.
É isso que nós temos que buscar. O produtor, a capacidade produtiva dos nossos produtores é monstruosa. Nós temos uma condição de competitividade mundial, onde você tem outros países como os Estados Unidos que sempre saem na nossa frente, em termos de subsídio, em termos de condições de governo. Porém, nós competimos de igual para igual, graças à capacidade dos nossos produtores. O que nós temos que fazer? Dar segurança jurídica e dar a logística necessária, que essa parte cabe ao Estado. Agora, o Estado brasileiro tem capacidade de fazer grandes investimentos na infraestrutura? Não tem. Nós temos que criar condições para que a iniciativa privada venha e adquira esse interesse, como, por exemplo, é fundamental nós trabalharmos a revitalização dessa ferrovia Três Lagoas-Corumbá. Por quê? Porque aí nós vamos ligar com a Bolívia, que já tem uma concessionária de ponta, que é a empresa Oriental, que é um fundo alemão, e nós vamos criar as condições para chegar ao Pacífico com os nossos produtos. Candidato Marcelo Miglioli, essa sua experiência, né, numa campanha política, conversar com o eleitor, viajar, conversar em cada município com o eleitor, já que a gente fala aqui, olha, infelizmente, depois de todas essas denúncias, o político está um pouco desgastado. Como é que foi essa sua experiência, chegar com o eleitor, apresentar seu nome, apresentar as propostas, o que realmente você quer para o Mato Grosso do Sul, qual o trabalho que você vai desenvolver se eleito em Brasília, com essa experiência política aí, buscando votos? Marquinhos, eu estou muito satisfeito. Eu realmente, por onde eu andei, fui muito bem recebido. As pessoas reconhecendo o trabalho da gente, nos abraçando. Não tive nenhuma situação de ter sido hostilizado ou ter sido marginalizado por estar num pleito eleitoral. E aí é fruto também, né, Marquinhos, do que nós fizemos nesse período. Sim. Pegar uma secretaria como eu peguei, fazer uma gestão como eu fiz de 5,5 bilhões de reais, e a gente ter conseguido passar por esse período sem absoluta nenhuma mácula, nem da imprensa, nem dos órgãos de controle, nem dos nossos adversários, não é que nós falamos que nós somos honestos, nós provamos que nós somos honestos. E isso por si só já dá credibilidade para você poder andar. Eu andei na rua de todos os municípios do estado do Mato Grosso do Sul com muita tranquilidade e tenho aqui realmente que fazer um agradecimento à população do meu estado pela forma como foi recebido, carinhosa, querendo ouvir nossas propostas. Eu também procurei fazer uma campanha propositiva, nunca me preocupei com os adversários, nunca ataquei adversário, nunca fiz críticas a nenhum adversário. Eu preocupei em mostrar quem é o Marcelo, o que eu fiz e o que eu quero fazer como senador da República. Marcelo, você em 2014 foi uma figura de bastidor, mas decisiva na eleição do governador Reinaldo Azambuja. Agora, um pouco nessa linha do Marquinho, você mesmo se coloca. Alguma prioridade tua? Você mudou nesse contato? Você vê essa experiência como técnico, como engenheiro, foi secretário. Mas a gente sabe que a política, a disputa de voto, passa por outros canais. Mudou alguma coisa na tua cabeça nesses 2, 3 meses de campanha? Você ir lá, caminhar, ouvir a população? Alguma prioridade tua? O que você mais captou como um desejo das pessoas que você ainda não tinha essa noção, fazendo esse papel de técnico, de secretário de obras? Bem, eu penso o seguinte: o maior erro que um ser humano pode cometer é perder a sua essência por algum motivo de cargo. Eu sempre fui o Marcelo. Eu, quando fui para o governo do estado, você se lembra bem, as pessoas diziam: o Marcelo não vai dar certo porque o estilo dele não dá para ocupar cargo público. E eu fui a mesma pessoa, conduzi da mesma forma e acredito que deixei um legado no Mato Grosso do Sul na área da infraestrutura. E como candidato eu me apresentei como quem eu sou, falando a verdade, com o mesmo nível de diálogo que eu sempre tive, com as mesmas posturas. As pessoas me conhecem, sabem que eu tenho uma postura muito firme. O que é, o que não é, não é. O que muda numa situação dessa? Eu, em 2014, eu era coordenador geral de uma campanha. Então, eu fazia um papel de bastidores e poucas pessoas, inclusive a grande maioria, não me conhecia, porque eu não aparecia, né? Dessa vez, não. Dessa vez, eu me apresentei como candidato. E eu tenho essa capacidade de desenvolver o papel a qual eu me proponho. Agora, desenvolver o papel de candidato é uma coisa, eu mudar a minha essência é outra. A minha essência, Benhur, eu sou muito tranquilo, por nada nesse mundo eu mudo. Então eu continuei sendo a mesma pessoa e fazendo da mesma forma como sempre fiz. Marcelo, e um ponto que você já respondeu várias vezes, mas eu tenho certeza que é preocupação do nosso ouvinte, a questão do aquário do Pantanal. Acabou virando um tema ontem no debate na televisão, ao longo da campanha, e a tua opinião,
Explica para o nosso, o que você pensa a respeito daquela obra, uma obra num ponto muito bonito da cidade, eu passo ali quase todo dia e me dá uma dupla sensação, né? Porque você fica, né, angustiado. O que vai ser feito do Aquário do Pantanal, Marcelo? Virou um tema, Benhur, virou um tema porque infelizmente os nossos adversários usaram de uma mistura de demagogia com falsidade. As pessoas têm que ser verdadeiras. E eu aceito a crítica, agora a crítica é verdadeira. Todo mundo sabe, hoje o Estado do Mato Grosso do Sul tem absoluta consciência que o secretário Marcelo Miglioli e o governador Reinaldo Zambujo fez tudo que era possível para terminar aquela obra do aquário. Nós chegamos ao ponto de fazermos um termo de acordo assinado pelo governo do Estado, com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas do Estado. Agora, infelizmente, a Justiça não homologou. E nós sempre colocamos a população do Mato Grosso do Sul. Nós vamos terminar a obra do aquário dentro da legalidade. Qual é o grande problema do aquário? Existe uma questão judicial lá, essa questão judicial não se desenrolou e nós temos uma situação que nós não podemos responder por eventuais erros do passado. Eu não estou dizendo que teve ou que não teve, isso aí quem vai ter que dizer é a Justiça. Agora, eu fico impressionado porque as pessoas vêm com aquele discurso eleitoreiro, mas as pessoas não pedem para que o judiciário encerre essa pendenga. O dia que se encerrar essa questão, que se colocar os pontos, os pingos nos is, pode ter certeza, o Reinaldo vai terminar essa obra do aquário. O interesse é nosso no sentido de dar uma resposta à sociedade. Nós sempre fomos contra a obra do aquário e todo mundo sabe disso. 2014 foi um dos temas da eleição. Agora, nós sempre trabalhamos para terminar. Inclusive, ontem teve um adversário que quis saber do dinheiro. Eu posso responder porque esse dinheiro esteve na minha mão. O que foi investido no ano de 2015, que se vocês se recordarem, a obra não paralisou, o Reinaldo não parou a obra do aquário, a obra do aquário foi parada em consequência de operações policiais e judiciais, tá certo? E o saldo está lá depositado, rendendo e esperando a retomada do aquário. Então, do governo do Reinaldo, ninguém sumiu com dinheiro. Candidato Marcelo Miglioli, voltando aí a falar com o povo do Mato Grosso do Sul nas suas andanças, nas suas visitas, o que é que a população sul-mato-grossense mais pede? Qual a maior reclamação ou solicitação que possa melhorar aqui no Estado? Nessa conversa com o eleitor, o que é que qual o seu sentimento? O sentimento que eu tenho, Marquinhos, é que a população do Mato Grosso do Sul pede que o político se aproxime dela e mostre resultado. A população está cansada de promessa, está cansada de ver o candidato falar, ele vem, ocupa um cargo aí por 4 anos e no final dos 4 anos, a hora que você vai apresentar o que foi efetivamente feito, você vê nada ou quase nada. E eu penso que talvez isso tenha sido o nosso grande legado e isso é o que está dando musculatura para nós chegarmos na eleição com chance de vitória. Nós tivemos um ativo. Eu andei os 79 municípios do estado, Marquinhos. Em todos os municípios é agradecimento dos vereadores, dos prefeitos, da sociedade organizada, pelos investimentos que nós fizemos. Nós pegamos um estado no pior momento da crise do país, sem financiamento, sem investimento externo, com quase nada de participação do governo federal. E o governo Reinaldo Zambujo, e eu tive a oportunidade de planejar e executar isso, está entregando o maior programa de infraestrutura da história do estado. O maior programa de saneamento, o maior programa de habitação. Saneamento, nós universalizamos água. Nós tínhamos 26 municípios com problema de falta de água, hoje não tem mais nenhum. Nós temos reservação de água e distribuição para os próximos 20 anos em todos os municípios. Nós duplicamos a capacidade de residências atendidas pelo saneamento. E vamos universalizar no segundo mandato do Reinaldo, tanto é que ele já tirou da agenda aquela ideia de fazer uma PPP, que foi outro assunto discutido ontem, mentiram em relação a nós, nunca houve por parte do Reinaldo, nem do Marcelo, nenhuma intenção de privatização da Sanesul. A Sanesul hoje é uma empresa modelo, assim como a MS Gás. Nós mostramos ao país que tem como empresa pública dar resultado sim, porque as duas empresas públicas que nós temos hoje estão no topo das empresas nacionais na sua área. Nós fizemos um programa de habitação que nós vamos entregar 26 mil unidades. Nós fizemos o maior programa de obras urbanas entre pavimentos novos e recapeamento. Fizemos o maior programa de restauração de rodovias pavimentadas e não pavimentadas da história do Mato Grosso do Sul num período de crise. Então a gente foi com um ativo para chegar para a população e poder dizer, eu fiz isso.
Você pode olhar que isso está lá, é concreto. E eu penso que o que a população quer é isso. Pessoas que o representem e que no final de um mandato ela olhe para trás e eu diga, valeu a pena votar nesse cara. Marcelo, a gente está falando muito da questão, o que um senador pode fazer pelo Mato Grosso do Sul, e você tem respondido. Agora eu quero mudar um pouco a pauta, pensando na República, porque você é senador da República. Como é que você se imagina nos grandes debates nacionais? A gente, tudo indica, vamos ter ou um presidente de direita ou um presidente de esquerda. Né? Confirmar as pesquisas Haddad ou Bolsonaro no segundo turno. E nós sabemos que 2019 é um ano que a conta vai chegar para o futuro governo. Você ser senador da República, como é que você vai se comportar a respeito de alguns temas, como a questão da reforma tributária, a questão previdenciária, questões do teto de gasto? Como é que você se imagina nesse debate nacional, já que é a democracia, né? A gente vota, em 2019 alguém tem que governar. Como é que você imagina, como senador da República, ajudando um novo governo, debatendo, você que é de um partido de centro, né, e tudo indica que o centro vai acabar não indo para o segundo turno, parece que não, mas pode ter um papel importante no governar em 2019, Marcelo. Bem, eu volto a dizer, eu me preparei para ir para o Senado. Eu me sinto preparado e sei o que eu quero fazer, o que eu vou fazer no Senado. Independente de ser de esquerda, de ser de direita, de ser de centro, na minha opinião, o país não tem como fugir mais do debate das grandes reformas. O país não se sustenta mais, o governo não se sustenta mais, a sociedade não se sustenta mais. Hoje você tem um desequilíbrio, a sociedade não suporta mais pagar imposto e o que ela está pagando também não sustenta as máquinas públicas. E se você não fechar esse desequilíbrio, nós vamos explodir. Então nós vamos ter que enfrentar as grandes reformas. A reforma tributária, a reforma previdenciária, a reforma administrativa. E eu hoje, somando essa experiência minha de pessoa que ocupou um cargo público, meu lado de estudos, tanto no direito como na engenharia, minha experiência de vida, eu digo para você, eu atacaria a primeira reforma política. Mas uma reforma política de verdade. Não essa que foi feita, que para mim foi emendar uma coxa de retalho. Por quê? Como que um presidente da República conduz as grandes reformas com 28 partidos dentro da Câmara Federal? Fala para mim. Se nós não mudarmos o processo político, esse modelo eleitoral que nós temos, é uma loucura. Você pegar um deputado estadual, o senador tudo bem, é majoritário, o governador tudo bem, é majoritário, mas você pegar um deputado estadual, que ele tem que sair de Corumbá, ir a Três Lagoas, depois ir a Ponta Porã, depois ir a Coxim, isso é insano. É oneroso, é caro, é dispêndio. O proporcional, que é o representante da população, fica distante do seu eleitor. Nós temos que mudar esse modelo político. Por quê? Esse modelo político mudando, você enxugando a quantidade de partidos, você traz o debate para uma coisa mais reduzida. Aí você vai ter quem é a favor e quem é contra. Você vai acabar com esse balcão de negócio que virou hoje o nosso Congresso Nacional. Então, eu, independente de quem venha a ser o presidente da República, eu vou lutar pelas reformas, porque eu não vejo saída para o Brasil se nós não fizermos as grandes reformas estruturantes. Para encerrarmos, né? Estamos a 4 dias da eleição, 7 de outubro, agora já neste domingo, mas as pesquisas elas indicam o seguinte, que o eleitor ainda não sabe com relação ao segundo voto, né? Que é necessário nesta eleição de 2018, são 2 votos para o Senado. O eleitor realmente não está sabendo que precisa votar em 2 senadores, Marcelo? É impressionante, Marquinhos. O eleitor não sabe e hoje você tem pesquisas de toda ordem aí, mas eu acredito muito nas pesquisas internas, porque essa você faz para você, então você não pode mentir para você, né? A última pesquisa interna que eu vi, você tem 73% de eleitores indecisos. É muita coisa para uma eleição que faltam 4 dias. Cada então 7, eu vejo que essa eleição de Senado, ela vai ser uma eleição de chegada, vai ser uma eleição do dia. Essa questão dos 2 votos é uma realidade. Os eleitores não estão tendo consciência que são 2 votos. E isso é um diferencial na eleição, porque o primeiro voto e o segundo voto têm o mesmo valor. Então é uma eleição que realmente nós vamos chegar no dia aí, a verdadeira pesquisa vai ser aquela do dia 7, final do dia nós vamos saber o que a cabeça do eleitor definiu em relação ao Senado Federal. E quem estiver ligado no Tribuna Livre vai saber em primeiro lugar, né, Marquinhos? Com certeza. Sem dúvida nenhuma, vocês vão dar mais um show como sempre deram. Muito obrigado, quero agradecer ao candidato do PSDB ao Senado da República, Marcelo Miglioli, né, que está conosco aqui.
e colocar o microfone 1 minuto à sua disposição para falar com o eleitor sul-mato-grossense. A minha fala é de agradecimento, Marquinhos. Primeiro, agradecimento ao Grupo Capital. Eu sempre fui muito bem recebido aqui, sempre me senti muito à vontade em todas as vezes que estive aqui como secretário, depois como pré-candidato, depois como candidato. Parabenizar você pelos trabalhos, agradecer a população do Mato Grosso do Sul pela forma carinhosa como me recebeu, pela forma como eu pude caminhar nessa eleição. Eu termino a nossa campanha de cabeça erguida, com o sentimento de que fizemos aquilo que queríamos fazer, que era apresentar um projeto ao Mato Grosso do Sul, apresentar uma outra opção ao Mato Grosso do Sul, e aqueles que nos analisaram, aqueles que conheceram a nossa história, aqueles que ouviram a nossa proposta, se entender que nós merecemos, que me dê a oportunidade de chegar ao Senado. Eu peço aqui o primeiro ou o segundo voto. É importante o eleitor saber disso. Eu não tenho nenhum constrangimento, nenhuma vaidade querer o primeiro voto. Pode me dar o segundo que eu fico satisfeito. E o que eu posso prometer como senador, se lá estiver, é o que eu fiz como secretário. Trabalhar com honradez, com honestidade, com determinação, com um único objetivo: melhorar o meu Mato Grosso do Sul e melhorar o meu Brasil, que eu acredito muito nesse país, e é aqui que eu quero criar minhas filhas e ver minhas filhas constituir suas famílias. E agradecer a todos e a vocês por essa oportunidade, desejando um bom dia e que Deus abençoe a todos nós. Conversamos aqui com o candidato ao Senado, Marcelo Miglioli, do PSDB.